Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Eurocast, nosso primeiro episódio da nossa primeira temporada. Hoje com uma convidada muito especial. E eu quero apresentar essa convidada de uma forma diferente. Porque quando eu comecei a trabalhar com comércio exterior, alguns anos atrás, eu encontrei um padrão bem peculiar. Muitos homens, com seus ternos, as suas gravatas, pouca posição feminina de destaque, e as mulheres que ocupavam os patamares de liderança, elas buscavam se tornar cada vez mais parecidas com esses homens. E isso me causava uma estranheza. Hoje, a gente assiste um cenário muito interessante de mulheres que se destacam imensamente nesse mercado e que conseguem imprimir a sua característica pessoal. E por que eu estou falando disso? Essa moça, essa convidada de hoje, me chamou muito a atenção numa das principais feiras de comércio exterior do mundo, a Intermodal, no qual ela simplesmente parou a feira. Quando eu cheguei para assistir o que ela estava apresentando, eu vi a feira toda parada, assistindo uma moça de cabelo rosa, falando de comércio exterior e marketing digital. Quem é essa moça? Sari Santos. Puxa vida, quando fala da Intermodal, chega a passar um filme na cabeça. Muito obrigada pelo convite. Imagina, prazer Sari, estar aqui. Imagina, o prazer é todo nosso. E, de verdade, isso me surpreendeu muito, porque foi a primeira vez que eu vi uma mulher que trabalha, né, no segmento de gestão, liderança e falando sobre comércio exterior, imprimindo tanta identidade, com o seu cabelo rosa, com a sua personalidade impressa ali. Isso me chamou muito a atenção. E eu assisti a sua palestra toda, por isso que você está aqui hoje. Eu falei, não, ela precisa começar o nosso pod. O legal é que a gente não fica exatamente sabendo dos detalhes na hora do convite. Eu estou sabendo agora isso e, assim como outros momentos, continuo me surpreendendo com a reação das pessoas a essa palestra. E fico pensando, poxa vida, a gente ainda tem muito caminho pela frente. Né? Muito ainda o que percorrer. Você recebe bastante comentários sobre a palestra, sim? Recebo bastante comentários porque foi um momento inesperado. Inclusive do pessoal da feira. Eu lembro que assim que terminou a palestra, chegaram até mim alguns das pessoas que cuidam ali, dos estandes e tudo mais, e me falaram, olha, eu queria saber como vocês... Como? Como o quê? Como? Porque como aconteceu? Exato, porque era um espaço ali que tinha para 40 pessoas, né, mais ou menos, e chegou a ter 200 pessoas olhando ali. Eu vi a feira parada. Eu só vi nos vídeos depois, porque eu desliguei o botãozinho do prestar atenção nas pessoas, foi mais prestar atenção em cada indivíduo. E eu acho que por isso também deu tanto efeito. Sim. E quanto ao cabelo rosa, menina, ao início de tudo isso foi um desafio, porque começa a questionar, as pessoas nos questionam como que você vai fazer parte de algo que não é esse o padrão. E, ao mesmo tempo, é um logro, porque eu posso ostentar o título de a menina do cabelo rosa do comércio exterior. Não, e de fato, assim, me chamou muito a atenção, porque foi essa introduçãozinha que eu fiz. No começo, eu via muito esse padrão, né? Os homens e gravatas e aquela postura muito séria, e as mulheres que ocupavam as posições importantes queriam ser muito parecidas com eles. E eu acho que não é assim. Né? A gente pode ser o que a gente quiser, a gente está conquistando nosso espaço dentro do mercado de comércio exterior e criando muito destaque. Então, eu falei, não, impressionante. Essa menina de cabelo rosa parando a feira e falando sobre o que ela domina. Eu achei incrível, assim. Engraçado que o que me levou a tomar a decisão de fazer parte do universo de comércio exterior como marketing foi exatamente isso que você está comentando. Quando eu vim para São Paulo, eu estava morando em Campinas com meu marido, a gente decidiu vir para São Paulo e eu tive algumas oportunidades de trabalho ali, como analista de marketing. E algumas de financeiras, de empresas da área de investimento, e algumas da área de tecnologia para comércio exterior. E quando eu fui tomar a decisão, eu pesei... o meu principal fator de decisão foi onde eu não vou precisar usar salto. E aí foi onde eu tomei a decisão e
estar no comércio exterior tem a ver diretamente com a questão de eu não querer fazer parte de um padrão visual que, na verdade, perde o principal fator que faz as pessoas serem diferentes, que é o ser humano. Sim, Cada verdade. humano é diferente. É. Então, eu gosto muito disso que você falou, porque eu tô aqui hoje por causa disso. E eu vejo muitas mulheres agora com essa atitude, né? Porque antes, vamos para uma reunião, tem que colocar salto, você tem que entrar nesse padrão. E hoje somos respeitadas, cada uma pela sua personalidade, pela sua identidade. Isso é muito legal. Eu vou falar um pouquinho aqui do seu currículo, que eu fiquei impressionada. Então, assim, pessoal, a Sari, ela é empresária, formada em publicidade e propaganda, com MBA em marketing, estratégia e inovação. Ela é fundadora da Invoice Content, que todo mundo que trabalha com comércio exterior conhece, porque eles são incríveis. A gente, né, vê bastante tudo que vocês fazem. A Invoice Content é uma agência de marketing, certo? Exato. Especializada e voltada única e exclusivamente para o comércio exterior, para esse mercado, né? Além disso, a Sari também faz parte de um grupo que eu achei incrível isso, que eu já sabia, mas assim, vi aqui as informações mais direcionadas, né? Do Hub Mulheres no Comex, que atua para unir, fomentar e incentivar profissionais do comércio exterior a ir cada vez mais longe. Sendo que esse grupo apoia e suporta também, né, problemas e falta de igualdade, e vocês lutam pelos direitos e pelas oportunidades das mulheres. Isso é muito legal, Sari. Achei incrível. É isso? Esse é o seu currículo, assim, O resumo dessa história é isso. legal. E eu acho muito bonito o quanto a gente consegue evoluir para chegar nesse momento de leitura. Eu ainda fico impressionada quando eu ouço alguém falar o meu currículo e penso: caraca, sou eu! Olha isso. Olha isso! Eu fiz mesmo! Fui eu! Aham. E, ao mesmo tempo, a gente passa o histórico, né? Então, eu sou formada em publicidade e propaganda, mas eu comecei a minha carreira na área de jornalismo. Legal. Então, como jornalista, eu trabalhei com rádio de esportes, de futebol. Já começa eu entrando no meio absurdamente masculino. Sim. Rio Grande do Sul, rádio só de futebol, fazendo programas das 2 às 7 da manhã, comentando os jogos da rodada. Nossa, que legal. Assim começou a minha carreira. Uhum. Em dado momento da minha vida, eu tomo uma decisão. Fazendo um trabalho voluntário. Uhum. E aí eu larguei tudo, eu estava no 6º semestre, se não me engano, de jornalismo, e fui para a Colômbia Nossa. fazer esse trabalho voluntário. Aham. Lá eu morei 1 ano e meio. E, novamente, eu vi o quão diferente é quando uma mulher ela é respeitada e o potencial dela não é mitigado pelo fato de ser mulher. Uhum. Ela não é enterrada, né? Sim. Então, quando eu volto para o Brasil, eu volto com isso muito claro na minha Você cabeça. ficou quanto tempo lá na Colômbia? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Fazendo o que exatamente, assim? Eu viajava Uhum. nos lugares. Era um trabalho social, né? Era um trabalho. Tem a parte de evangelização também, porque quem já me conhece há algum tempo sabe que eu Eu sou. acompanhei essa parte. Legal. Essa parte, Aham. mas e tem a parte social relacionada a comunicar-se com as pessoas. Uhum. Às vezes, o maior trabalho voluntário é você destinar tempo para alguém te ouvir. É verdade. E isso era muito importante. Só que, ao mesmo tempo, eu passava por áreas dominadas pela milícia, dominadas pela guerrilha, dominadas pelas Farc. Uhum. Eu vi coisas que hoje, se eu repasso, eu falo, gente, como isso era normalizado lá. Uhum. Eu vi muita gente refugiada da Venezuela. Uhum. Na época, que isso é 2015, 2016, ainda era muito intensa a fuga de venezuelanos e pessoas que, às vezes, sofriam acidentes, mas não iam para o hospital, porque, se fossem, iam devolver elas para a Venezuela. Nossa. Então, coisas assim, nesse estilo de tratativa, de tratamento. E entender que existia uma realidade completamente diferente da minha e que, mesmo nessa realidade diferente, eram necessários os mesmos princípios que eu queria defender para minha vida. Uhum. Então, eu volto decidida a fazer e seguir uma profissão onde eu consiga, de certa forma, ser mais independente, para que eu pudesse também continuar a minha parte social. E aí eu abandono o jornalismo e começo publicidade e propaganda.
Aí você começou a cursar aqui, na verdade. Exato. Aqui eu faço e fazendo publicidade e propaganda, sempre fui da área de comunicação. 5 anos de idade eu gravava um jornal nacional numa fita, daquelas fitinhas. Não vou denunciar a idade nem nada, mas aquelas fitinhas que, se você tá ouvindo e você sabe, estamos velhos. Mas eu gravava o meu próprio jornal. Então, 5 anos de idade, eu dizia bom dia, Só o áudio. boa tarde, só o áudio. Aquela fitinha que a gente voltava com a caneta. Exato. E eu consegui recuperar esses áudios. E eu tenho a minha voz fazendo o jornal e apresentando grandes novidades, que era meu irmão. Era a grande novidade. E ter esse processo e entender que eu sempre fui de comunicação e me aceitar como uma pessoa de comunicação, eu já acho que foi uma sorte minha. Porque muitas vezes a mulher, principalmente a mulher, qualquer um, mas principalmente a mulher, é muito difícil decidir o que vai fazer da vida. Porque tem todos os fatores externos. Sim, sim. E a gente é muito... temos que tomar uma decisão quanto antes, né, pra vida. Exato, porque se chega a determinada idade e você não tomou uma decisão, Poxa. nossa, você é vista com... o homem, quando chega aos 29, não está numa profissão, está estudando, nossa, mas ele está estudando muito, ele está se dedicando. Já a mulher, ela está procurando alguém para casar. Já passou da idade. Já passou da idade. É. Então, ela está estudando. Não, mas é porque daqui a pouco ela vai ter a família dela. Então, a gente associa de uma forma diferente. Eu tive sorte de saber, desde sempre, o que eu queria. Então, eu pude acelerar um pouquinho esse processo de me encontrar profissionalmente e tive tempo de colocar a minha identidade na profissão. Então, eu já assumi as coisas como... a gente estava até brincando quando eu cheguei. Meu nome é Sari Hanna. Então, já começava a ficar tudo diferente aí. Já perguntavam várias vezes, né? Nossa. Como escreve? Como é? Apelidos, inúmeros apelidos. E poder dizer, não, meu nome é profissional, eu sou Sari Santos, sou da área, sou isso. E quanto mais o tempo passava, mais eu me sentia forte para ser eu mesma. Legal. Ainda falta muito, mas eu me sinto tão bem de poder ouvir esses comentários de currículo ou de alguém que viu uma palestra. Esses dias eu estive numa faculdade, a mesma coisa aconteceu. O pessoal parava, os alunos, nossa, mas ela está falando do curso de comércio exterior e ela tem cabelo rosa. E aí os alunos paravam assim, eu falava, poxa, que bom que isso está chamando a atenção de vocês para falar de um assunto importante. Eu acho que, assim, a gente, né, nós mulheres brasileiras que trabalhamos com comércio exterior, a gente enfrenta alguns aspectos difíceis já, né? Então, bom, a gente começa num mercado masculino, e aí não é só aqui no Brasil, porque a gente lida com os outros países que também são. Nós, né, da European, a gente trabalha muito focado com a Europa, e eles são muito machistas lá, demais. A mulher, ela é destinada, infelizmente, né, para cumprir o papel dela de dona de casa, de esposa. E a gente traz essa questão aqui, eu digo, a mulher brasileira, não, a gente é o que a gente quiser ser e a gente imprime o que a gente quiser imprimir e não é por isso que nós não somos capazes, né? Eu vejo muitas empresas se destacando com mulheres na sua liderança ali. Exato. Né? E isso é muito legal. Sem contar a dificuldade da mulher empreender no Brasil, né? Isso é verdade. Isso só é uma história à parte, né? Mais do que um desafio, né? Assim. E aí você cursou, então, a parte de publicidade, e aí você voltou, né, dessa experiência só que você teve da Colômbia e tal. E aí, o que você decidiu fazer, assim? Eu tinha certeza que eu ia seguir em publicidade e propaganda, porque eu sempre gostei muito de softwares de edição. E eu descobria isso sozinha. Eu ia, acessava. Fuçava. Então, eu saía de um Adobe Illustrator para um Adobe Photoshop, para um Adobe Premiere, para um Adobe Audition. Coisas completamente... áreas diferentes, que haviam softwares diferentes. E eu gostava muito disso. Então, criar, para mim, era muito natural. Minha mãe é formada em música, eu tinha área artística, eu ficava atrás do palco vendo ela tocar piano, então eu gostava de criar. Só que eu comecei a precisar me acostumar com o limite da criação. Porque haviam setores onde criar era maravilhoso, só que não era executado. Haviam setores onde criar era lindo,
mas precisava vender. Uhum. E haviam setores onde ninguém criava. E nessa transição que eu conheço o meu marido. Uhum. Né? Meu marido é formado em comércio exterior. Legal. E quando ele estava fazendo o TCC dele, eu comecei a acompanhar e ajudar no TCC. Porque metida, né? Não basta ser namorada, tem que ser intrometida. Tem que ir lá e Ir lá. participar. E tinha todo o processo de internacionalização de uma empresa de cosméticos. Uhum. E eu comecei a querer pesquisar aquilo para colocar dentro do TCC dele também e associar tudo que eu estava vendo em marketing, em comunicação, que eu já gostava, Uhum. e ver aqueles erros acontecendo no momento que a empresa se internacionaliza. Uhum. Eu falei, opa, temos uma oportunidade aqui. Só que aí eu descobri que ali não era a oportunidade exata que eu queria. Porque além da internacionalização, e aí todo produto que precisa sair do país precisava ser internacionalizado, existia um mercado local. O prestador de serviços de comércio exterior. Uhum. E mais ainda eu vejo que existia um espaço para criar onde não havia criação. Uhum. Então, foram decisões sendo tomadas para defender o que eu acreditava. Uhum. E eu acreditava naquele momento que eu precisava criar, eu precisava fazer o que eu fazia de diferente, colocar minha opinião nas coisas em espaços que isso não era um costume. E o comércio exterior entrou nesse momento na minha vida. Que aí eu decidi, vou poder criar, não vou precisar usar salto. Posso ser quem eu quiser? Posso ser quem eu quiser, é para lá que eu vou. E é curioso, né? Porque, bom, eu trabalho nesse mercado há 20 anos. Há 20 anos. E eu fiz marketing, eu sou formada em marketing também. Linda, maravilhosa! Né? Time! Estamos no time. E aí, quando eu olho para trás, sabe, Sari? Você não via, né, essa grandeza que a gente vê hoje na questão das mídias, das empresas de comércio exterior apostando nisso, investindo nisso, né? Era muito raro. As empresas não investiam nessa parte, né? E eu sempre achei, desde muito nova, que, poxa, você tem que investir, sim, no que você faz, mostrar para as pessoas, mídia. Você tem que se mostrar, né? De alguma forma. E eu vejo que hoje isso está muito... o pessoal está indo muito atrás, né? Está buscando muito esse formato. Exato. A gente vive um momento muito específico pós-pandemia, né? E a pandemia deixou, infelizmente, muitas coisas ruins e, felizmente, algumas boas. Sim. E uma delas foi a preocupação com o digital. Né? Como se mostrar, né? Se a gente está em casa, exato. escondido. Exato, eu não tenho para onde ir. Eu não tenho com quem ligar. Eu não tenho um evento para ir. Como que eu vou mostrar que eu existo? Sim. Quando eu decidi, e porque nós criamos a Invoice, inclusive, na pandemia. Legal. Porque foi um momento que a gente viu que as pessoas precisavam. E muitas vezes parece clichê, né? Ah, eu abri a empresa para cumprir um propósito. Que discurso bonito. Claro que eu queria ganhar dinheiro. Mas é verdade. Mas é verdade. Claro que eu queria meus fundos, mas é verdade. E nesse momento eu sou encontrada pelo Jonas e pelo Nicolas, meus sócios. Bate o santo. Os três encaixa. A gente diz que a gente vive um trisal, não uma sociedade. São vocês ali. É um casamento, é absurdo. Todo dia a gente aprende, todo dia a gente erra, todo dia a gente acerta. Isso é visível, Sari. É muito interessante, porque a gente vê essa sinergia em vocês, assim, é muito legal. Eu não conheço os meninos, né, assim, pessoalmente, de conversar só pelas mídias mesmo, mas é incrível, você consegue ver essa sinergia entre vocês. Muito legal. Meninas, vocês viram isso? A gente tá conseguindo, cara. E a gente se fala todos os dias e a gente se fala como família. A gente briga, a gente discute, a gente fica de mal, a gente fica deprimido, a gente se recupera, a gente se abraça, diz obrigada, desculpa, que nem uma família. E isso, voltando ao marketing digital, esse reflexo de união foi o que nos deu força para manter um propósito tão grande num período de dificuldade que foi a pandemia. Então, a gente falou, ok, vamos unir forças, porque a gente sabe o que fazer. A gente precisa aprender para adaptar a quem precisa. Então, a primeira regra de todas era, precisamos ajudar as pessoas a mostrar o que elas sabem.
Então, começamos com a questão de produção de conteúdo. Uhum. Né? Então, produção de conteúdo de comércio exterior, com qualidade e tudo mais, a gente começou essa área. Depois a gente começou a ver que as pessoas, e isso é um fato, o brasileiro ele passa 10 horas por dia na E internet. é mesmo, né? Isso não é É balela, isso é absurdo. verdade. Exato. Tanto é que se você tem dúvida, pega seu celular e vê lá Sim. quanto tempo você passou na internet na última semana. A partir disso, a gente via que as pessoas estavam lá, mas o comércio exterior não. Uhum. Tinham algumas pessoas que estavam lá, que, claro, foram literalmente quem abriu o caminho para que tudo pudesse acontecer. E a gente admira demais essas pessoas. Uhum. Mas, a partir daquele momento, quem tinha sua própria empresa, de 30, 40 anos de empresa, não estava lá. E como falar diferente, né, Sari, no comércio exterior? Porque eu vejo muito se falar o mesmo, se falar o mesmo. Então, isso às vezes é muito cansativo, né? Eu tenho na nossa página bastante estudantes, né? E eu falo isso para eles. Vocês aprendem muito a teoria. A gente não está aqui para ensinar a teoria, né? A gente está aqui para ensinar a prática. E muitas vezes algo que a gente considera importante, que ninguém veio e falou pra gente lá atrás, né? Eu trabalhei na parte operacional por muitos anos, então eu sei como que é diferente, né? A teoria da prática e uma pessoa falar para você, não, faz assim, não propriamente. O Incoterm é isso, e você vai aprender isso na faculdade, né? Eu acho que esse é o grande desafio de vocês na parte de mídia e marketing digital para comércio exterior, tentar inovar. Exato. Né? A gente trazer o diferença da empresa que não é a empresa que depende de bid. A gente fala muito isso. É isso, legal. Porque a empresa de bid, ela vai botar mais barato. A empresa que conhece a si própria, ela vai conseguir não só expor, fazer uma estratégia de marketing mais bacana, mas ela vai também ser o seu próprio diferencial. Verdade. A gente usa o slogan lá na Invoice, e esse slogan surgiu de um bate-papo nosso, onde a gente estava indignado com uma situação que a gente viu 3 empresas se comportando exatamente igual. E a gente falou assim, não, cara, tem que existir antes de querer vender. Aí a gente criou lá o slogan, exista antes mesmo de vender. Sensacional. E exatamente isso. A pessoa, para existir, ela tem voz, ela tem vida. Não quer dizer, não, e eu falo muito isso, é diferente uma empresa humanizada de uma empresa humana. Uma empresa humanizada, ela mostra a carinha de pessoas. Uma empresa humana, ela é aquilo, ela se torna aquilo. É a essência dela, e aí ela expõe a essência dela com pessoas. E como é legal você falar com pessoas, né? Exato. Porque a gente não fala. A gente fala com máquinas, a gente fala com e-mails. Exato. Mas como é legal você falar com a pessoa do outro lado, né? E tu sabe uma coisa muito engraçada? É que a gente começou a descobrir nesse processo que o profissional de comércio exterior, ele é muito legal. Ele é uma pessoa legal. Sim, verdade. Ele é descontraído. ele faz piada com o sofrimento dele. Ele se diverte. Ele quer se informar e não sabe onde. Ele busca... Ele tem um conhecimento que ele não sabe o quanto de conhecimento ele tem. Verdade. Então, por exemplo, o analista que está lá na operação e tudo mais, ninguém contou para ele que o que ele faz é muito legal. Ah, mas, pô, eu tô fazendo aqui, enchendo o XML aqui dessa DI, papapá. Eu tô aqui listando 500 milhões de NCMs da classificação fiscal. Cara... Pra onde isso vai, né? Você sabe muito. E reconhecer o valor das pessoas tá no processo de marketing de uma empresa. Se você reconhece o valor da sua equipe, você consegue externar o valor da sua empresa. Então, a ideia da Invoice é trazer isso, estratégias de marketing que a pessoa consiga externar. E a ideia da Sari é incentivá-los a serem eles mesmos. E eu tenho uma pergunta bem curiosa agora. Por que esse nome? Porque, nossa... Eu quero saber. Esse nome tem uma história, gente. Porque a gente tinha outro nome. São nomes peculiares, né, da área de comércio exterior. Eu falei, não, preciso perguntar isso pra Sari. Preciso. Me conta. Tudo aconteceu num sábado. Um fatídico sábado. Onde nós tínhamos um outro nome, mas nós tivemos uma história com uma empresa, tudo mais, que estava junto conosco, e houve um registro antes da gente poder registrar o nome.
E aí a gente usava aquele nome antigo e tudo mais, e a gente falou, caraca, a gente não vai mais poder usar. Porque não é a gente que está com o registro desse nome. Precisa Galera, mudar. registrem sua marca no INPI, tá? Isso é Dica muito bem importante. E a gente entrou em desespero. A gente falou, puxa, a gente tá começando uma empresa, a gente já tinha aberto o CNPJ, Uhum. e agora, o que que a gente faz? Então, a gente parou num sábado, depois de muitos choros, lágrimas e desespero, e começou a falar, o que que lembra comércio exterior? Ah, Problemas. navio. É, o barco. Container. Booking. Book. Atrasado. Choro. Não. A gente começou a falar assim, aí eu, na época, estava trabalhando ainda numa empresa que trabalhava com tecnologia de comércio exterior e ela trabalhava com a questão da nota fiscal. Uhum. E na minha cabeça eu tinha uma grande dificuldade de diferenciar nota fiscal de importação de uma invoice, uma commercial invoice. Aham. Óbvio, não era de comércio exterior, então meu cérebro bugava. Falei, tem uma palavra que eu gosto que lembra Bonita. bonita, que lembra voz. Então, qual é a palavra? Invoice. Opa, invoice. Então vai ser invoice cash. Tá bom, porque aí tem tem voice e cash de podcast. Muito legal, muito legal. Aí a gente começou a botar invoice em tudo. Invoice content, invoice academy, invoice isso, aquilo. Então a gente trata Muito o boa a invoice. sacada. E nessa hora já saiu o logo, já saiu o slogan, tudo saiu naquela manhã de sábado que a gente entrou em crise existencial por causa da história do Pra INPI. ver. Muito legal. Não, e achei sensacional. Tem tudo a ver. Mesmo. Eu lembro com lágrimas disso, mas eu... Sofrimento, assim. E Sari, voltando à sua palestra da Intermodal, né? Porque foi de fato que me chamou a atenção, assim. Você falou ali algumas características importantes do marketing. Eu sou uma profissional do marketing, eu achei, assim, de muita capacidade o que você estava fazendo ali, sabe? Assim, é difícil a gente encontrar um profissional de marketing falando com extrema propriedade. Você dominava mesmo, assim, sabe? E para você, assim, o que uma empresa de fato precisa ter? Quando a gente pensa em marketing, né? Marketing digital. O que para você é necessário que essa empresa trabalhe, assim, para ela se destacar? Ótima pergunta. Principalmente, ela precisa entender que ela não é perfeita. Muito bom. Começa aí. Para poder se destacar, a essência dela precisa vir à tona. Uhum, E a essência de uma empresa não é perfeita. uhum, Eu sei que no comércio exterior a gente lida com muita burocracia. uhum. Um erro é catastrófico. É. A gente lida com milhões, né? Mas o erro burocrático e o erro pessoal, Uhum, eles são completamente diferentes. Então, o primeiro grande item de marketing é você entender que você não é perfeito. sim. Por que eu estou falando disso também em números? Agora eu vou trazer uma parte mais estatística disso. Uhum, Marketing precisa de análise de dados. Então, quando eu estou fazendo um marketing estruturado, eu analiso os dados de quem é meu cliente, por onde ele veio, como ele chegou até mim, qual era a dor dele, uhum, qual é a expectativa dele. Eu transformo isso em números uhum, e analiso. Só que nem sempre o número vai mostrar aquilo que você quer. uhum. E quando você entende que você não é perfeito, você sabe lidar com um número que não está de acordo com você, com o que Aham. você espera, e sabe fazer um plano de ação. Uhum. E aí você vai entender se você precisa lidar com rede social, se a sua prioridade zero é reconstruir seu site, se a sua prioridade zero é criar uma persona que seja o porta-voz da sua empresa. Vocês já chegaram, por exemplo, à conclusão de que era necessário até reestruturar a equipe? Vocês já sugeriram isso para as empresas? Ou de forma sutil? De forma sutil, a equipe não, mas eu já tive experiências onde eu precisei falar bem sério com a empresa e dizer: a sua equipe tem vergonha de trabalhar com você. Nossa. E vocês precisam mudar. Aham. O que vocês estão fazendo aí dentro? Por que vocês estão fazendo algo que a sua equipe
tem medo de curtir os seus próprios posts. Nossa. E isso é um momento difícil. Sim, sim. Já Aham. enfrentei. Apavorada para falar isso pro cliente, porque eu Não, não mas- sabia como falar. Sim. Mas era nítido Uhum. essa situação. O cliente é um excelente cliente. Ele ouviu. Uhum. Ele falou, tem razão, é verdade. Uhum. E começou a trabalhar dentro da equipe o que eles estavam se sentindo, porque eles estavam se sentindo amedrontados. É. E ali eles tiveram uma mudança. Mudou alguma coisa na estratégia digital? Não. Uhum. Mas mudou como eles refletiam o digital para a própria equipe e a equipe refletia aquilo para o cliente. É porque quando você fala da essência do refletir, é isso, né? Então, eu imagino, assim, o quanto vocês já devem ter visto, poxa, legal, a gente precisa refletir algo bom, porque a gente precisa disso para o resultado de marketing, mas não necessariamente há de se fazer muitas mudanças para a gente conseguir chegar a isso, né? E o comércio exterior, ele lida muito com ego, né? É. Nossa, demais. Demais. É muito, muito intenso a quantidade de coisas que a gente vê que são oriundas apenas do ego de alguém. Sim. Isso é muito negativo. Marketing não pode ter ego. Marketing pode ter orgulho, mas não ego. Sim. E Tem que estar disposto a ouvir, né? exatamente. Uma vez eu ouvi um termo de que eu usava ideologias de marketing. Aí eu falei, poxa, ideologia, né? A gente estuda, a gente quebra a Faz um cara, a MBA. gente faz MBA, porque trazer uma ideologia. Aí eu fiquei pensando, tá, o que eu estou fazendo de errado na minha comunicação para a pessoa ver isso? Uhum. E aí eu pensei, ok, esse é o principal princípio. Principal princípio é ótimo, pessoal. O princípio que eu vou usar para observar qualquer situação agora. Sim. O que a própria empresa faz? Por que o que ela comunica não está sendo compreendido? Uhum. E às vezes o ego ele traz exatamente essa característica. Eles são tão presos, né, à questão mesmo cultural, Exato. estrutural, que não quer ouvir o novo, né? E não é errado você ser tradicional. Uhum. O problema é você acreditar que aquilo que você acha Sim. é melhor daquilo que você precisa. Uhum. E às vezes é difícil o processo de compreender o que eu realmente preciso. Ao mesmo tempo, não existe receita de bolo. É cada caso, um estudo. Exato. Então, o não existir receita de bolo significa que o processo contém erros. Uhum. A gente erra, a gente acerta. A gente teste A/B existe para ser testado A e ser testado B. E assim, como que vocês fazem basicamente as perguntas bem de curiosidade mesmo. o estudo, assim, vocês fazem reuniões com os donos, com as equipes, entram em tudo que a empresa disponibiliza de recurso, tipo site. Como funciona essa anamnese, vamos dizer assim, né? Adorei a Vocês palavra, é a fazem. melhor Não é? definição. A gente conversa com pessoas. Legal. A gente traz as pessoas para dentro dessas conversas, a gente analisa o serviço. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é conversar com alguém que seja do comercial. Legal. E às vezes tem uma rixa, né? Marketing comercial, É. nossa, tem uma luta. Aham. Ah, não tá vendendo, a culpa é do marketing que não traz lead. Ou tá vendendo, mas tá perdendo. Ah, a culpa é do comercial que não vende É direito. verdade. E assim vai. Sempre essa Mas disputa. e é assim, em qualquer setor do mercado existe essa disputa. O comércio exterior, ele não tem muito estruturas dentro da empresa. Raras empresas você encontra um setor de marketing. Uhum. Significa que as estruturas estão conjuntas. Isso é errado? Não. Inclusive, Vale do Silício só funciona à base de squad hoje em dia. Não tem mais isso. Uhum. Mas, quando eu falo com as pessoas do comercial, eu entendo o que o cliente vê. Quando eu falo com o marketing, eu entendo o que o comercial vê. Uhum. Então, conversar com pessoas diferentes e ir atrás de dados. Como é que eu vou atrás desses dados? Quantas vendas você tem feito? Qual tem sido o seu ticket médio? Qual tem sido o seu produto mais vendido? O seu site tem acesso? Não tem? Você tem um site? Sobre site, até.
A Vamos gente... pegar, porque É. a gente começa a entrar no negócio, é impressionante. Eu Não, adoro. Eu vou deixar... Continua com a sua linha de raciocínio, que a gente vai falar sobre isso, sobre site. Ótimo. É porque o site, ele é realmente o coração. Que Então, muita gente esquece, né? Tem gente que existe site, coloca lá uma one page, que não é um site. A gente Sim. vai conversar mais um pouquinho Aham. sobre isso. Mas a gente analisa o site, analisa as redes sociais. Tem alguém dentro da empresa que é blogueirinho? Eu adoro fazer essa pergunta. Muito legal. Porque se tem um blogueirinho, pô, então você já tem um caminho ali, o seu topo de funil. Verdade. Vamos aproveitar, vamos expandir, vamos Sim. melhorar. E assim, a gente vai fazendo as análises. Por isso que é necessário ter acesso à informação. Uhum. E a informação contém verdades oriundas de erros. Uhum. Se eu não tenho informação do resultado do erro, eu não sei fazer melhor. Uhum. Então as pessoas têm medo da informação. E muitas pessoas não têm a informação, né? Muitas, assim, muitas não É têm. impressionante. Às vezes as pessoas querem chegar no resultado, preciso desse dado. Eu não tenho. Nossa, mas como você não tem, né? Sei lá. Quanto você vende por mês? Quantos embarques você fecha, não é? Exato. Tem empresas que não têm esse número, né? E você fica um pouco surpreso, porque você vê, às vezes, são empresas que têm muito tempo de mercado. E elas não ter um acesso à informação é um risco. Muito. Provavelmente, quem não tem informação, dados, tá perdendo dinheiro. Fato. Fato. Não tem como não ser isso. Uhum. Seja no seu processo interno, seja no que você perde de vender para um cliente que já está satisfeito com o seu serviço. Uhum. Você perde dinheiro. E às vezes o pessoal esquece muito, né, Sari, a importância do trazer cliente, trazer cliente, trazer cliente. Não, manter o cliente, estruturar melhor o cliente, ver o que ele pode oferecer Exato. de outras gamas para que a gente possa trabalhar. É um ponto que eu também vejo que o pessoal esquece muito. É só o foco do trazer clientes e não do preservar o que a gente tem, né? Isso é muito importante. Precisamente. Quando a gente fala de cliente, o seu principal vendedor é o seu cliente. Sim, verdade. Então, o início de tudo que você tem que pensar é com base em quem já está dentro de casa. Uhum. Ah, mas eu quero trazer pessoas do perfil tal, X, Y, Z. Você tem algum cliente nesse perfil para a gente estudar? Uhum. Não tenho. Uhum. Então, vamos começar por quem você já tem para a gente chegar nesse novo? Sim. Você precisa de uma base, né? Sim. Aí a gente fala muito a respeito, por exemplo, fluxo de automação, jornada do cliente, aqueles nomezinhos que a gente ouve dentro do marketing, que a maioria das vezes a gente não entende o que é. Uhum. Tá tudo bem não entender. O que você precisa entender é, você sabe como seu cliente chegou até você? O que ele gosta em você e o que ele não gosta em você? Joia. Esse é o ponto de partida. Uhum. E aí a gente começa a fazer estratégia de marketing. E estratégia de marketing tem mais pessoas e números do que achismos. É mais certezas. Tem que ter certeza. Exatamente. Não, muito legal. Vamos falar sobre site agora. Vamos voltar a este assunto. Porque agora com as mídias, né, Sari? Tem muita gente que não se importa mais com o site, né? Novas frentes, elas estão sendo consideradas. Então, como que você classifica essas importâncias? Assim, vamos falar não somente de site, mas assim, se a gente for falar de site, LinkedIn, Instagram, Facebook, todas as frentes de midiáticas, né? Sim. Como que você classificaria isso? E assim, esse é um caminho mais ou menos assertivo. Vamos lá. Falando para o comércio exterior. Isso. O site é o seu aeroporto. Perfeito. Tudo o que vem lateral são caminhos para o seu aeroporto. O site é onde você converte clientes. Pessoal, a gente pode ter... a gente fala, às vezes, métricas de vaidade. A gente pode ter muitos seguidores dentro do seu Instagram. Você não vai converter um novo frete pelo Instagram. Sim. Você vai converter pessoas que vão entrar no seu site, ver seu serviço, e lá elas vão entender. E vão pedir um orçamento. Sim. Então, redes sociais é um caminho. SEO, esse nomezinho SEO,
Search Engine Optimization. Eu já falo, já é enrolado o Vamos lá. negócio. SEO. Em português é tudo aquilo que você faz para ser encontrado no Google. Uhum. Organicamente. É um caminho. Então, produzir conteúdo e botar no seu site, o Google vai dizer, olha só que legal, ele está atualizando coisas. Uhum. E ele está atualizando sobre esse assunto, adorei. Esse assunto. Uhum. Esse assunto aqui é X coisa. Então, essa é a palavra-chave. Eles vão classificando. E aí, quando você procurar o que é X coisa, Uhum. pá, aparece você. Uhum. Esse é um caminho. Uhum. Webinar. Fatídico webinar. É um caminho. Evento presencial, agora que tá voltando e Sim. tudo mais. É um caminho. Bacana. Pô, mas evento presencial eu não vou fechar negócio? Dificilmente. Mas você vai trocar cartão, você vai Sim. marcar uma reunião, você vai enviar o material e o cara vai entrar no onde para ver? É, No seu no site, seu site. Uhum. né? Ótimo. Entendo que e-mail marketing é um caminho. Então, E o e-mail marketing, o que você orienta? Assim, promoções, frete, serviço sobre a empresa? O que dá mais certo? depende. Tudo depende no marketing, Tudo né? Eu sempre aconselho a começar por conteúdo. legal. Não começa vendendo e-mail marketing que você vira spam. Sim. Se torne necessário. Uhum. Então, enviar conteúdos por e-mail marketing. Notícia, alguma coisa assim. Gostei do que você me falou, porque agora eu vou quebrar um paradigma enorme. Notícia não é conteúdo. É notícia. Tã. Sari Santos disse aquelas. Sari Santos, notícia não é conteúdo. Por que notícia não é conteúdo? Porque notícia passa. É, verdade. Conteúdo, ele te agrega. Uhum. A notícia, ela te informa. É. Certíssimo. Informou legal, é ruim? Não, não é ruim. Uhum. Mas é uma técnica para você usar em coisas temporárias. Uhum. Não para a conversão de um lead. Para você converter um lead, você precisa mostrar conteúdo. Sim, Agregue 5 dicas para você não perder seu embarque. legal. Isso é um conteúdo. Uhum. Agora, embarques estão... 90% dos embarques estão perdidos. Uma notícia. Uhum. Que legal, interessante. Próxima. Uhum. O ser humano, ele adora coisas rápidas. Sim. Mas, ao mesmo tempo que ele adora, ele consome e joga fora. A não E- ser que você faça a diferença. E tem muita empresa focada nessa parte de notícia, né? E é ótimo, É. mas não é uma estratégia para conversão de lead. Isso é verdade, muito legal. Porque eu entendo até o que você está falando, né? Porque o que você faz efetivamente com essa notícia para que isso te gere resultado de fato, né? Se a Então- notícia for por ela só, ela não converte. Se você comenta a notícia, alguém da sua empresa vai comentar, vai agregar algo a essa notícia, Sim. vai aplicar essa notícia no seu dia a dia, aí beleza. Legal. Sou super a favor. Uhum. Aí tem gente que às vezes me pergunta assim, mas Sara, por que você não bota a notícia no feed? Uhum. Porque daqui 3 dias, quando ele aparecer no feed de alguém, já acabou a notícia. E eu tive essa experiência no nosso Instagram. Eu tentei trabalhar bastante com notícia e eu senti muito isso mesmo. Porque tem gente que consulta o Instagram, não naquele dia, né? Às vezes você, poxa, eu vi um vídeo, legal, vou entrar para ver outras coisas. E não faz mais sentido. Não, Né? absolutamente não. Mas é ótimo para botar nos teus stories. Sim, legal. Então, a gente agrega Bacana. a coisa certa no lugar certo, Uhum. gera o resultado ideal. Legal. Então, assim, vou voltar aqui à sua explicação, que eu achei muito legal. O site é o aeroporto, então todas as demais outras ferramentas midiáticas fazem a composição desse aeroporto, mas ele é o mais importante, assim. Ele é o mais importante. E se a gente fosse classificar, legal, primeiro lugar o site, segundo lugar, para você, Instagram? Facebook? É muito difícil elencar, porque depende do cliente. Mas assim, se houver... falando de resultados, Uhum. eu indicaria o LinkedIn. Tá. Logo em seguida Uhum. do site, o seu LinkedIn, Tá bom. ele tem um grau de qualificação do seu lead bem legal. Porque te acompanha no LinkedIn quem tem interesse em um produto, serviço Sim. ou algo profissional. Ele é mais focado para essa parte. Exato. Os números do LinkedIn, eles não são tão inflados quanto, por exemplo, um número de um Instagram, né? Mas ele converte mais, ok? Então, dentro do meu site, eu tenho meu
LinkedIn, bem estruturado, show de Uhum. bola. Depois do LinkedIn, aí sim eu elencaria a questão de Instagram e Facebook. Aham. E sim, Facebook ainda funciona para comércio exterior. O grande ponto, né? Assim, porque eu tô ouvindo muita gente abandonar o Facebook, né? E vão abandonar. Não é? Já ouvi assim, nossa, o Facebook ele tá muito ultrapassado, sei lá, só vejo mensagens de bom dia, tipo, né, GIFs. GIFs. É isso mesmo? Você acha que com o passar do tempo a tendência é que ele É seja isso. obsoleto? É isso, mas tem que pensar que existem pessoas que consomem isso. É. É um questionamento legal. Mas para na sua empresa e analisa. Quantas pessoas da sua empresa enviam uma figurinha de bom dia para alguém? Tem gente lá que faz isso? Tem. Então, se ainda tem gente, você tem que estar A lá, público. a Sim, público, sim. né? Uhum. Uma coisa muito interessante é que Brasil, o Facebook está perdendo a força. Latinoamérica, Facebook é super aquecido. Olha. Uhum. Então, Argentina, Chile, Equador, de ponta a ponta, quem Uhum. está em Latinoamérica consome mais Facebook do que Instagram. Olha, interessante essa informação. Então, depende do mercado. Sim. Depende da tua estratégia, da tua É. necessidade. Tudo cai novamente a informação de que você ressalta aqui de uma forma até negritada, vamos se dizer assim, que é necessário para se fazer um bom marketing, você precisa ter informação, né? Exato. Você precisa se alimentar de informação, porque senão você não tem a direção, né? Exato. Você precisa saber para onde você quer ir É. e usar a informação para te direcionar. A Uhum. informação ela é a bússola. Sim. O destino pode ser qualquer destino, mas você precisa ter uma bússola para te levar até lá. Uhum. E assim, Sari, bom, de todas essas empresas pela qual você já teve a oportunidade de passar e montar esse estudo e trabalhar, se você pudesse dar aqui uma dica, falar, olha, um case de sucesso que nós trabalhamos e que eu considero interessante, não precisa, obviamente, falar o nome do cliente nem nada, né? Se você quiser divulgar, mas relata pra gente, assim, um case de sucesso, o que essa empresa fez para dar tão certo, sabe? Na sua opinião, assim, na sua visão. Eu tô tomando a decisão de qual usar. A gente, quando conversa com o cliente, normalmente alguém interessado, a gente manda vários cases que a gente tem. Sim. Mas, quando a gente muda a cultura de uma empresa, Uhum. a gente tem a tendência a ter resultados X ou Y. Ou excelentes ou catastróficos. Exato. Depende de o que eu usei para mudar essa Verdade. cultura. Uhum. Existem clientes que estão muito abertos a mudar a sua cultura. Uhum. Um em especial, a gente teve um caso onde houve uma mudança muito significativa da cultura. Começou a mudar a forma com que eles estavam tratando a equipe e o orgulho da equipe. Não é essa que eu comentei anteriormente, é uma outra empresa. Uhum. Começou a haver sinergia por meio de atividades do que a gente chama de endomarketing. Lembra dos caminhos? Endomarketing Sim. também é um caminho. Uhum. A partir daí, as redes sociais começaram a se tornar familiares, queridas, Legal. simpáticas. Uhum. Isso começou a se tornar notório. Uhum. E uma empresa que passou 30 anos dependendo de indicação, porque ela só vendia por indicação, Uhum. começou a ter entrada de leads semanalmente. Nossa, que bacana. Então, isso acontece quando existe uma cultura mudando de dentro para fora. Uhum. Inclusive, essa empresa, a gente tem um carinho muito grande por essa empresa. A gente estava conversando recentemente, porque a gente tem momentos de consultoria e mentoria com cada um dos clientes. E a gente estava perguntando, e agora? Qual o próximo passo? E você entende que a empresa está crescendo quando existe um próximo passo. Uhum. Se a empresa não está apta a dar próximos passos, Uhum. eu vou falar. E aí o bicho pega. E aí, provavelmente, a invoice vai dizer, não vai dar. Mas quando existe um próximo passo, aí dá gosto de ver e a gente vê esse próximo passo sendo estruturado e a empresa que era pequenininha e tudo mais está fazendo o seu próprio evento, está fazendo a sua própria movimentação, está evoluindo
Para mim, esse é o case de sucesso. Muito legal. É expressivo nas redes sociais? Não, Uhum. mas é expressivo em negócios. O pessoal se apega muito a isso também, né? Poxa, número de seguidores versus número de negócios, Sucesso. sucesso. E não é assim, né? Não, porque você compra seguidores e tem muito. É. Não precisa você ter Infelizmente, um né, número, Sari? infelizmentíssimo. É. Ou você segue um monte de gente porque você viu um monte de gente. Vou seguir para me seguirem de volta. Aham. Não vão te seguir de volta. É. E você vai confundir o seu algoritmo. Sim. Né? Não, verdade. Então, métricas essas métricas que são só por vaidade mesmo, Uhum. elas não vão trazer resultados. E eu não vou conseguir analisar uma coisa a partir de uma métrica de vaidade. Sim. Fica mais difícil. Não, muito legal. Quanta coisa, hein? Nossa, quanta coisa eu tô aprendendo aqui, quanto conteúdo, quanta informação. Eu vou fazer agora uma pergunta para a gente entrar aqui no nosso processo de encerramento. E aí eu quero que você analise bem, assim, para poder responder para a gente. Medo. Porque medo. Porque um dos objetivos também da gente ter esse bate-papo é que a gente consiga influenciar bastante quem está começando, né? Uhum. É muito difícil o início. E muitas vezes a gente precisa de exemplos e histórias para que a gente possa tomar uma decisão ou percorrer um caminho. Então, assim, Sari, se você pudesse voltar para a Sari jovem lá, que estava começando, aquela menina do Sul, o que você falaria para ela? O que você provavelmente daria de conselho ou parabenizaria? Fala o que vier no seu coração, assim, para a gente passar aqui. Primeiro que eu ia levar ela para tomar um sorvete. Legal. Porque ela gostaria muito disso. Aquela menina, eu fico meio emotiva quando eu falo Não, disso. mas vamos lá, é verdadeiro mesmo, tem que vir do coração, é isso aí. Aquela menina, ela veio de uma origem bem humilde. Ela veio de uma família bem desestruturada, sofrendo abuso psicológico. A cabeça dela veio bem moidinha. E aquela menina estudou em escola pública a vida toda. Aquela menina não teve um patrocínio quando quis fazer coisas. Aquela menina dormiu no colchão na parte de cima de uma loja de móveis para poder trabalhar no dia seguinte, porque trabalhava de madrugada. Essa menina, ela tinha uma coisa que ela levou para conseguir o que ela queria. Ela amava. Ela era apaixonada pelo que ela fazia. Então, se eu fosse falar alguma coisa para ela, seria: não deixa de ser apaixonada pelo que você faz. Porque quando a gente é apaixonado, a gente se culpa muito quando a gente erra. Isso dói. E a gente erra. A gente decepciona pessoas. A gente faz coisas erradas. A gente vai dar tiros no escuro. Mas quando você é apaixonado por aquilo, não vai ser sobre o quão perfeito você foi no trajeto, mas sim sobre quanta força você teve para levantar. Em todos os desafios. Em todos os desafios. Legal. Então eu ia falar para ela: bota uma joelheira e vai, porque vai valer a pena. E eu falaria mais uma coisa para ela. Falaria que ela vai ter muito orgulho da mulher que ela se tornou. E que essa mulher faz uma grande diferença para mim e para muitas meninas e mulheres que estão assistindo a gente agora. Sari, muito obrigada, assim, de verdade. Não foi meu objetivo fazer você chorar, gente. Não, quem conhece sabe que eu sou extremamente chorona, por isso, ainda bem, minha maquiagem é a prova d'água. Né? Mas que baita orgulho que essa menina precisa ter dessa mulher que você se tornou, tá? E obrigada por você ter essa disponibilidade de vir aqui, dividir com a gente a sua história. Obrigada por você ser tão especial. Eu tenho certeza que eu vou te ver ainda brilhando com esse seu cabelo rosa em muitos lugares. E eu saiba que eu vou estar sempre aqui aplaudindo, porque eu sou uma pessoa que admiro muito mulheres como você. Eu acho que faz a diferença, sabe? E por mais mulheres assim, tá bom? Uau. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Imagina. É um prazer estar contigo. Imagina. E que bom
se tem mulheres ouvindo, não desistam. Vai ser Isso. difícil pra caramba, mas vai valer demais a pena depois. Muito, muito. Estamos aqui para mostrar essa força, essa capacidade, né, da gente se moldar quantas vezes for preciso e seguir em frente, né? Agora, usa aqui o finalzinho, esse espaço, para falar um pouquinho das suas redes, Ui. algo que você acha interessante sobre o projeto de vocês. Agora esse é o momento, hein? Fala aí pra gente. Ótimo. Então, pessoal que quiser ver mais como meu cabelo ficou rosa, as Isso é coisas, muito é interessante. muito interessante. Mas tem a ver, inclusive, com o meu processo de afirmação da profissional que eu sou o dia que eu decidi ter cabelo rosa. Legal. Porque teve isso. Você Segue tem lá. essa história? Tem. Poxa, legal. A gente vai precisar gravar outro pod para você contar, hein? Tem sim. Vou deixar a curiosidade. Mas @Sari Santos, underline embaixo, porque a gente botou tudo que é da Invoice Content, tem um underline no final. Tá aparecendo aí para vocês agora. Tudo Exatamente. bonitinho. Em algum lugar da tela tá É. aparecendo. Purple. Exatamente. Pessoal aí, equipe. Inclusive, parabéns, equipe. Vocês são sensacionais. @Sari Santos. Fala um oi aí, Purple. Arroba... A da melhor parte é o Né? backstage. Não é fácil fazer Não, disso, eu gente, entendo. Não. @Sari Santos, underline. @Invoice Content, underline. Por que estou falando da Invoice Content? Porque lá você vai encontrar o resultado desse trabalho. Quer conversar com a gente? Quer entender que patamar a tua empresa se encontra agora? Onde que ela pode ir? Qual o potencial que ela tem? Procura a gente, porque eu Legal. vou ter um maior prazer de bater um papo com você, tomar um chocolate quente, para mim, eu não gosto de café, eu gosto de chocolate quente. Tomar Boa. um chocolate quente, a gente conversa e traz a sua verdade, traz a sua realidade, porque isso é o seu diferencial. E aí a gente vai conseguir fazer com que você se torne Muito. maior, melhor e brilhe. Porque não é bom brilhar sozinho. Eu quero brilhar, Sim, mas eu quero brilhar com verdade. meus clientes junto. Com certeza. Não, e eles estão super felizes aí. E é isso, pessoal. Quero agradecer imensamente quem ficou com a gente até agora, até o finalzinho. Esse é o nosso primeiro episódio e não deveria ser diferente, né, com essa mulher espetacular, extremamente especial. Curtam aí o nosso vídeo, deixem comentários o que vocês acharam, o que vocês querem assistir aqui no Eurocast. E a gente volta com o próximo episódio, tá? Beijo pra todos. Tchau, tchau. Manda um beijo aí, Sari. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.